Oi, pessoal. Hoje está começando um novo projeto. Eu e a Cris, depois de muito tempo, muitos ensaios, resolvemos colocar em prática o O nosso nosso podcast. podcast. Então é um projeto que a gente vem amadurecendo faz tempo, né, Cris? Uhum, Para que a gente possa ajudar as pessoas da mesma forma que a gente se ajuda hum, tanto hum, trocando ideias, né? uhum. Bom, e o nosso podcast é uma questão de pele, é bem isso, né, Márcio, unir a pele, né, ela é algo que ela é tão privativa da pessoa, tão íntima, mas ao mesmo tempo é o que está exposto ao meio É. ambiente, e unir a dermatologia, unir a farmácia, tem uma possibilidade de entregar um tratamento muito diferenciado, que faça muita coisa e que traga principalmente muito conhecimento, muita orientação e muita informação nesse nosso super projeto. Foi uma ideia que, na realidade, a gente já conversa sobre isso há muitos e Hum, muitos anos. E daí foi amadurecendo essa ideia de a gente tirar do papel, tirar do papel, expandir a nossa tirar do ideia, papel. do que ficar só no entre a gente e levar para as pessoas Aham. essa ideia do podcast. Então, é uma questão de pele, começou comigo e com a Cris, mas vamos falar um pouquinho quem que é o Márcio e quem que é a Cris. Conta um pouco aí da tua história, Cris. Não, para começar, né, Márcio, são 20 anos que a gente se conhece, e 20 anos de história, né, dentro da farmácia e da dermatologia. A gente até trouxe umas fotos lá do É, fundo do baú para aí eu mostrar para estava você. novinho, isso aí deve ser 2010, por aí. É. Começando o consultório, Márcio, quantos anos de consultório? Tu começou não, no consultório, eu terminei a dermatologia em 97, então já vai para quase 30 anos de dermatologia. Esse foi o consultório onde tu começou a me visitar, né, era ali no Moinhos, né. Aham, Eu acho que verdade. isso deve ter sido tu começou ali 2006, 2007, por É, a aí. gente não precisava ter falando as datas, Não, né. mas é bom pra gente ver que a experiência que a gente A tem nessa. experiência a gente tem. Mas, Márcio, fala um pouquinho onde tu te formou, um pouquinho onde tu fez a residência. O Márcio é paulista, pessoal, mas está radicado É, aqui, já é eu um gaúcho. eu fiz faculdade aqui no sul, né, e nunca mais consegui ir embora, né. É. Daí eu terminei a faculdade em 93 na URGS, depois eu fiz clínica médica, fiz dermatologia, A depois Dermato fez no clínicas no também, eu fiz Clínicas. clínica e dermatologia no clínicas. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz um pós na área de estética, de medicina estética. Naquela época estava começando a se desenvolver essa área da estética, que não se falava tanto Uhum, na uhum. área estética. E, E por que que tu resolveu fazer a Dermato entre tantas especialidades? pois é, o meu É, caso com a pergunta dermato é capciosa, não interessante. estava no script. O meu caso com a dermato é interessante. Eu me apaixonei pela dermato no último ano da faculdade, Hum, porque era quando a gente tinha mais contato com a dermato mesmo. Até o último ano eu queria ser cardiologista. hum, E daí no último ano, quando eu tive mais contato com a dermatologia, que eu vi o quão dinâmico era a dermatologia, né? Porque na dermatologia a gente tem problemas clínicos, a gente tem cirurgia, a gente tem estética, tem doenças graves, tem uhum. câncer, tem, enfim, é muito dinâmico. O atendimento do paciente dermatológico é muito diferente de um paciente para o outro, né? E a dermatologia tem catalogado mais de 1.700 doenças. Uau, não sabia disso. E daí então eu gostava muito desse dinamismo da dermatologia, ter procedimento, saía, fazer uma cirurgia, fazer um tratamento estético, atendia o paciente com câncer, e essa dinâmica que me fez me apaixonar por dermatologia. E foi assim que eu acabei escolhendo. E Interessante. contigo? E por que que tu foi para farmácia? Porque eu sempre amei química, adoro um detalhe, adoro uma estrutura química, uma relação estrutura-atividade. Lembra Aham. disso? Da parte de farmacocinética, farmacodinâmica. Então, a farmácia realmente é o meu chão, é onde me permite, Márcio. Tu disse que a dermato ela é muito dinâmica, mas a farmácia ela te dá a oportunidade de fazer muita pesquisa e desenvolvimento, P&D. Sim. Quer Aham. criar, é ser cientista. Eu sempre quis ser cientista, né. É uma coisa que eu falo muitas vezes, muita gente vai fazer visita lá na Farmatec, e eu falo para esse pessoal: gente, olha, eu vim acabei na área do varejo, e aí eu achei um jeito de fazer P&D, fazer ser cientista, fazer pesquisa clínica, mas eu amo a farmácia, e resolvi desde sempre a fazer, Márcia.
E isso eu acho que foi sempre o que me destacou no teu trabalho, assim, porque quando eu te conheci, tu sempre trouxe muito o lado científico das coisas, não era Uhum. uma fazer propaganda de Propaganda. produto, mas mostrar sempre o lado científico, onde aquilo foi desenvolvido, o embasamento científico, por que usar isso, não usar aquilo, e Uhum. isso eu acho sempre destacou no teu trabalho. Eu também sempre gostei muito desse pensamento crítico Uhum. dentro da medicina, É. o que realmente funciona, né. É algo que isso também, né, Márcio, eu falei para ti, a gente estava lembrando esses dias dos cursos de CO2, e eu já te disse isso, que eu te admiro por ser um dos caras que mais sabe sobre isso, e muito também, acho que a gente sempre se identificou por isso, né, porque assim, a gente sempre gostou de um artigo, do que É, realmente tinha fundamento, fazer análise crítica, te lembra lá dos grupos de análise, análise crítica? A de gente tem umas artigos. fotos aí, vamos mostrar ali para o pessoal umas fotos nossas, já que é nosso primeiro episódio. Então a gente trouxe um Tem pouquinho umas da fotos bem antigas. bem antigas para contar um pouco da história. Ó, isso era num congresso 2012 que era justamente um curso sobre CO2. Oh, que É, bacana. eu Estava tive palestrando, é, brilhando aí. eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com CO2 muito cedo, e eu gosto muito de CO2. É. Esse Ó, aí foi um outro congresso, eu não lembro qual é. e isso foi uma festa do congresso que Congresso. teve aqui, mas acho que foi um congresso de cirurgia dermatológica também, que a É, gente então deve está ter sido 2012, 2013, por aí. é, É, aquele ali que parece o Romário sou eu. é. A cara de jovens, né, com a Luísa Pitácio, a Juliana Jordão. É. Olha que bacana. Os nossos Esse cônjuges. daí foi na véspera do meu casamento. Ah, Isso aí foi 16. A 2016, é. Fábio e o E o Eduardo, né, Eduardo, é. nossos queridos, amados. Ah, Pode ir. Aí o Ricardo, o é o meu filhinho filho. da É. Cris, o filhinho caçula da Cris. 2019, Isso é ele ali 19, é? 19, né, bebezinho, ele é de início de 2019, e a próxima foto é o depois, É o né, antes de esse aqui é antes o de antes, esse aqui é o depois, meu e dele. ó, olha O que antes e bonitinho depois. os 2, passando Isso os aí, acho que já foi faz uns 3 anos essa foto aí. uhum, já está um pouquinho maior. É. Mas, a parte mais legal, assim, que a dermatologia e a farmácia permitem, e essas fotos eu acho que elas falam muito sobre isso, é que a gente acaba criando uma relação de respeito, de admiração e de confiança e acaba levando isso para as nossas casas, para as nossas famílias. Então é muito mais do que uma história de que a gente é cientista à raiz, mas é uma história de vida, né, Márcio? Tem mais É, foto aí. tem. Isso aí foi quando eu trouxe para Porto Alegre, foi o primeiro aparelho chamado Onda. É um aparelho para tratamento de celulite, gordura localizada, flacidez. E daí, quando o aparelho chegou lá na clínica, tu foi conhecer o aparelho também. Uhum, me lembro disso. Isso aí foi 18, eu acho. É, foi 18. Isso aí foi Estamos em algum congresso, foi na Serra, foi em Gramado, foi em congresso Gramado. em Gramado, É. estava, ó, a Juliana Jordão ali, a Flávia Ah, de novo, Rossata, é. a Estela, ô pessoal. Isso aí já na clínica, no Na tua clínica consultório. atual, Isso, ali é. na Dermaclean, ó, já as fotos atuais, viu, a Ah, gente já agora já tá estamos já estamos chegando no dia de hoje. é, estamos chegando. Ó, outra Aqui foto da também. Dermaclean. Ó, vê que a gente tá indo, né, tá envelhecendo, Marcos, mas Aham. tá envelhecendo Não, mas tá bem. bem. Aqui foi um almoço que a gente De final estava de de ano. final de ano, De é. final de ano, que a gente fez as beauty drinks, lembra? Ah, verdade, aquela caixa, Aham, que era verdade. para fazer uns drinks com de beleza, para É, celulite, é, bem bacana. também lá no No consultório. consultório. Eu gosto dessa foto, essa nos favorece. Tem algumas que não, mas a gente trouxe igual. E a última E isso aí já é na farmácia, né, já é na Cris? Farmatec atual, nosso prédio atual, dá para ver ali no fundo uns frasquinhos, umas embalagens lindas. Então ali foi já, acho que talvez a primeira vez que tu foi conhecer, quando depois que a gente se mudou ali por Sim, 2023. eu lembro da Cris da primeira farmácia, né, Cris? Da Uhum. primeira lá na Protásio, 2009. depois para o centro, Sim. E e agora agora na até Farmatec, aqui. que é um show, né? Uhum. Não, mas tu merece.
Ó, Márcio, então agora que a gente já mostrou para o pessoal um pouquinho da nossa história, nossas fotos do fundo do baú, a gente tem que ir para o tema principal, né? Falar o que que é a pele, né? Falar o que que é a pele. Pois é, a pele. A pele é interessante. A pele é o maior tecido que a gente tem no organismo, né? Hum, De maneira bem simplificada, a pele ela tem 3 camadas. A camada superficial, que é o que a gente enxerga, uhum, né? Tem uma camada intermediária e uma camada mais profunda. Então, nesse molde aqui, eu consigo mostrar para os pacientes, é o que geralmente eu faço na consulta, eu hum, explico para eles um pouquinho sobre a pele, que as pessoas possam entender de maneira simples o que elas têm que cuidar. uhum. Porque a pele, como tu disseste no começo, eu sempre brinco que ela é intimamente privada e publicamente exposta, Aham. né? E ela transmite as nossas emoções, muitas doenças refletem na pele, né? Uhum. E então, como eu estava dizendo, aqui é um esquema que mostra, um molde que mostra a superfície da pele, essa seria a primeira camada da pele, que é subdividida em diversas camadas, mas isso é uma coisa muito específica. Mas essa é a camada que a gente enxerga. A pele, ela vai estar se renovando todos os dias, E né? precisa de hidratação, precisa de É, muitas fotoproteção, coisas. uma limpeza adequada para cuidar bem dessa camada. É, então essa parte aqui, ela se renova todos os dias. Todo dia a gente perde um pouquinho de pele. A Uhum. gente perde um pouquinho de células mortas. Depois tem uma camada intermediária, que é essa camada aqui, nesse tom mais de laranja, que a gente chama de derme. Hum. Aqui é o grande produtora de colágeno, é onde ficam as estruturas de colágeno da pele. Onde ficam as estruturas de cabelo, de De pelo. cabelo, pelo, a glândula de gordura, a glândula de suor. É a grande usina de colágeno é aqui na É a derme. usina produtora, né, é Tudo, onde tem a circulação. exatamente. E também depois vem a parte de a gordura e depois a parte muscular. Então a gente tem uma camada em cima da outra. Tem a pele, que é dividida em 3 camadas, depois a gordura, o músculo e a parte óssea. Uhum. Eu sempre explico para os pacientes que a pele, para a gente ter uma ideia, eu gosto de comparar com essa esponja. Eu achei estranho, viu, quando ele Mas eu vou te falou que explicar por que que saiu agora eu quero entender. a ideia da esponja. Hã. Porque assim, essa camada aqui, a camada superficial da pele, seria essa parte mais rosa, mais intensa da esponja. E aqui é a camada, a derme. E aqui embaixo fica a gordura. Quando a gente é jovem, a gente tem uma esponja jovem também. Uhum. Então, essa esponja ela é bem durinha, Aham. né? Essas membranas, essas traves da esponja, seria o colágeno. Aham. E dentro dessa esponja circula um gel que deixa essa esponja durinha. Uhum. Então, a pele jovem, ela sim, ela é uma pele firme, porque ela tem Não vou muito me colágeno, esquecer dessa história tem da muito esponja. colágeno e tem um gel bem denso que circula aqui dentro. Uhum. Então, isso, Formado principalmente de ácido hialurônico. exatamente, e que puxa água e daí isso aqui fica bem firme. Com o envelhecimento, o que acontece? Essa parte superficial, ela fica mais fininha, a pele fica fina, a parte viva da pele fica mais fina e a parte morta fica mais grossa. Então a pele perde o brilho, perde o viço, Com uma esponja usada. uma esponja usada. E dela fica achatada, porque o colágeno vai ficando mais compactado, ele se fragmenta, isso aqui fica compactado, e esse gel fica mais aguado, então ele não consegue dar densidade na pele. E daí ela fica mais compactada. Então, eu acho a esponja perfeita para tu explicar didaticamente como é que funciona a pele. Muito legal, adorei. E aqui está as fibras de colágeno, né? As fibras de colágeno, elastina e Ácido colágeno, hialurônico, outro glicosaminoglicanos, mas principalmente o ácido hialurônico. que deixa a pele túrgida e cheinha. Então, muitos tratamentos, eu sempre divido os tratamentos para a pele em profundidades. Hum, Tem os tratamentos da superfície da pele, tem os tratamentos intermediários e os tratamentos profundos. Didaticamente fica mais fácil para a gente uhum, entender uhum, aonde cada substância vai agir, né? Ou qual o tratamento mais indicado para aquele problema, né? uhum. Aqui nessa figura, eu tentei simular a parte mais dinâmica, mais viva da pele. Então, a pele tem essas estruturas que a gente conversou ali, tem a parte superficial, a parte média e a parte profunda, que seria a parte de gordura. Mas ali está a parte viva da pele. Ali tem uma.
uma gordura que recobre a pele, que sabe tão bem quanto eu, que é o manto hidrolipídico. Cheio de micro-organismos. Tu Exatamente. sabia, tem uma curiosidade, sabia que a gente tem numa proporção de 1 para 1 células e micro-organismos habitando em nós? Então, o mesmo número de células, que não são poucas, e coexistem o mesmo número de micro-organismos vivendo na nossa pele, intestino, órgãos genitais, e por aí vai. Somos um zoológico Aham, ambulante. literalmente. Então, nesse esquema, a gente consegue representar ali na superfície da pele, teria esse tipo de um gel, um outro gel que seria esse manto hidrolipídico. E ali a gente tem bactérias, tem fungos, tem ácaros. Aí eu tenho uma piada. Do que? Tu sabe como é que Deus criou a pele? Não faço a menor ideia. Assim, ó. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aquele ser pensante, inteligente, maravilhoso. E Deus chamou São Pedro para admirar a obra-prima. E São Pedro ficou maravilhado com aquilo ali. E eles saíram para comemorar, foram tomar um cappuccino. Quando São Pedro e Deus voltaram, aquele homem tinha virado pó. Tinha simplesmente virado secado, virado pó. E Deus disse para São Pedro: mas como? E São Pedro disse: ai, seu magnânimo, não queria falar nada, mas o senhor fez um ser a 37 graus, que faz um monte de reações químicas e esqueceu de impermeabilizar. Eis que Deus criou a pele. Mas eu gosto dessa piada porque ninguém esquece, depois disso, que a pele é o grande É impermeabilizante. verdade. Ele tem uma das grandes funções da pele, que são muitas, né? Tu pode dizer melhor do que eu, mas uma das grandes funções é impermeabilizar, e essa impermeabilização também reflete em tudo que a gente aplica aqui. Porque salvo, né, as atualizações que a gente tem feito em termos de nanotecnologia e etc., a permeação, tudo que a gente aplica aqui, muito pouco permeia. Esse é o assunto que a gente vai chegar. Eu fiquei impressionado quando tu me disse que é um percentual mínimo, né? De tudo que a gente aplica na pele, consegue atravessar esse impermeabilizante em torno de 1 a 5%. Claro que isso avançou muito nos últimos anos com o advento da nanotecnologia, com o desenvolvimento de partículas de menor tamanho, porque, como eu disse, ela é um impermeabilizante que tem microfrestinhas, né, buraquinhos super pequenininhos, e a gente está querendo passar, né, eu sempre falo, né, o elefante por um buraco de agulha. Mas a tecnologia avançou ao ponto da gente conseguir fazer esse elefante ficar tão pequenininho que ele consegue passar nessas frestinhas desse nosso grande impermeabilizante. Essa interação da pele com a farmácia, com os produtos que a gente usa na pele, que eu acho que foi a interação que começou toda essa história, né? A nossa história. Porque não adianta tu ter um ativo maravilhoso Grande, um que ele não elefante. chega onde ele precisa chegar, né? Então, é muito importante a gente entender que não adianta ter só o medicamento ele tem que chegar no ponto onde é necessário ele atuar. E cada um tem uma finalidade. Tem medicamentos que a gente quer que fique mais na superfície, mas outros a gente quer que justamente penetre mais, né? E daí entra muito a questão dos veículos que a gente utiliza, aonde vai estar misturado aquele ativo, né? Não adianta nada a gente ter um ativo que funcione muito bem, mas se ele não chegar no local que ele precisa atuar. Então, às vezes um medicamento ele fica mais na superfície, outras vezes ele penetra mais na pele. Conta pra gente um pouco, Cris, o que a diferença de eu colocar um medicamento num sérum, num gel, num creme, numa pomada. Como é que funciona isso? Bom, acho que, Márcio, para começar, a gente tem que comentar o que é o tal do veículo, né? Aham. Então, tu falou ali de sérum, de gel, ele é quem carrega, né? Ele é que tem o poder de ajudar a entregar esse ativo onde o médico deseja. E a gente tem várias formas farmacêuticas, né? Ou vários veículos que variam desde como o consumidor enxerga, é mais sequinho, é mais gorduroso, é mais loçãozinho, espalha melhor, não espalha. Então, isso é uma questão de percepção, mas esses veículos, eles têm o grande poder
de atrasar ou não, por exemplo, a entrega de Uhum. um ativo. Então, vamos um exemplo que eu gosto muito, né? Todo dermatologista tem no seu rol de prescrição ácido retinóico. E, Márcio, tu sabia que toda vez que a gente tem o ácido retinóico veiculado em gel, ele vai irritar a pele do paciente muito mais do que se tivesse veiculado em creme. E isso é por uma questão da natureza química, seja desse veículo e seja do ativo. Uhum. Então, por isso, só a mudança desse veículo faz toda essa diferença em termos de irritação. Então, muitas vezes a farmácia diz para o médico ou diz para o paciente que ela não pode trocar o veículo, que aquele veículo é necessário para a estabilidade, que é necessário para a permeação, que é necessário para uma série de fatores que envolvem estabilidade daquilo ali e entrega. E isso é importante falar, porque às vezes o paciente não entende ou não sabe e gostaria e às vezes não aceita bem quando a gente diz que não pode fazer. Essa questão do. É que o paciente muitas vezes chega no consultório, a gente vê muito isso com filtro solar. E eles falam assim: ah, não gosto de usar filtro solar porque ele é melecado. Os homens são mais comuns dizer isso. Porque fica com um toque grudento, ou fica branco, ou fica. Oleoso, aspecto Fica brilhoso. brilhoso. Então eles são mais resistentes a usar. E a gente tem que tirar essa ideia que tem filtro solar que vai passar na pele e fica até mais seco passando o filtro do que não passando. Uhum. Mas isso é toda uma tecnologia que tem De por trás, né? fabricação, assim, uma curiosidade, todo filtro solar, ou pelo menos a grande maioria dos filtros solares, os que são não minerais, né, que agora muito se fala dos não minerais, a gente faz com óleos. Para fazer um filtro solar, a gente realmente precisa Uhum. adicionar óleos, partículas que têm característica oleosa. E aí vem o tal do veículo, que tem o poder de transformar a cosmética e fazer com que o paciente não perceba que ali dentro tem uma alta carga oleosa e ache aquilo sequinho. Hoje tem muitas formulações maravilhosas no mercado, tu bem sabe, né? Tu acabou de citar que muitas vezes a gente, apesar de estar fazendo uma formulação com alta carga oleosa, ele deixa a pele mais seca do que se não tivesse. Exatamente, é. Isso tudo é o brilho desses veículos, desses carreadores dos ativos, e são, como eu disse, né, inúmeras formas farmacêuticas, desde os géis, dos sérums, das loções, dos cremes, das pomadas, os cremes géis, né, as emulsões de silicone. Quando que a gente escolhe isso? Conforme a gente tem que trabalhar. Ah, é filtro solar, vai muita carga oleosa. O paciente não vai querer aquela formulação que deixe brilho na pele. Então, a gente vai lá escolher o veículo que possa nos ajudar a entregar o sensorial que o médico e o paciente esperam. E é muito. Hoje a gente vê muito um apelo questão de sérum, né? Quase tudo é sérum, né? E conta-gotas. É uma coisa que parece que é uma tendência, mas o que eu percebo, principalmente na indústria, e isso a gente comenta no consultório, é que se faz, parece que todo mundo tem pele oleosa, e parece que se esquece que, com o passar da idade, a tendência da pele é ficar mais seca. Então a gente hoje tem dificuldade, provavelmente na ideia de filtro solar, é usar filtro solar ou encontrar filtro solar para pele madura e para pele seca. A grande maioria que tem no mercado, mas a imensa maioria é para pele oleosa. Tenho também uma curiosidade, que tu viu que eu sou cheia das curiosidades no podcast. Mas o público jovem aceita muito esses sérums conta-gotas. É um público assim, uma mulher até 35, 40 ainda aceita, homem já não gosta. Eu sei porque dou aula lá em todas as residências e toda vez eu tenho alunos homens e pergunto: ah, vocês gostam de conta-gotas e sérums? Não, não gosto. Homem já não gosta muito. E a mulher, conforme vai envelhecendo, entrando na perimenopausa, lembrando que a mulher entra na perimenopausa 10 anos antes de entrar na menopausa, então já temos mudanças a pele já não é mais tão oleosa, e então realmente já é um público que já não, a partir dos 40 e poucos, a mulher já não gosta dos conta-gotas e homens também não gostam dos sérums. É. Ô Cris, mas me conta um pouco, uma coisa que eu gosto muito da manipulação é justamente a personalização, Hum, porque tu consegue fazer um produto direcionado para aquela pessoa. hum, E além disso, fazer produtos funcionais.
Hum. Porque tu pode fazer um protetor solar que, além de ser protetor solar, ele tem antioxidante, ele tem hidratante, ele tem clareador, né? Essa versatilidade da manipulação que eu acho interessante. Mas ainda em relação aos veículos, então a gente tem sérum, tem gel, tem creme. Qual que é a indicação em relação ao tipo de pele? Tal pele é melhor tal veículo? Tem uma relação entre isso? Tem como o mercado percebe, porque eu te disse, né, lá na residência e na farmácia, cara, a gente faz qualquer coisa, a gente faz gel para pele seca, dá para Pois é. fazer. Mas, vamos lá, como o consumidor percebe que é o que importa. Gel e sérums, em geral, são para peles bastante oleosas, né, a pele mais jovem, aquele adolescente adora muito, agora as meninas, né, adoram os seus skincare com seus sérums. Loção para a área de olhos, né, já é uma formulação um pouquinho mais hidratante. Corporal também cai muito bem em veículos, em loção. Cremes, assim, os cremes mais hidratantes, principalmente para cotovelos, joelhos, área de pés, né, a área de calcanhares, áreas mais secas também é bem interessante. Lábios também, a gente usa muito formulações mais em creme, muito mais hidratantes, com muito mais carga oleosa, por exemplo. E os silicones, né, as emulsões de silicone também vai para uma pele mais mista, as loções sérums, né, aquele homem na faixa dos Uhum. 30, 40 anos, então já é uma formulação ainda com um toque bem seco, sofisticado, aveludado, mas que já traz um pouquinho de hidratação. Então vai desde o começo, né, as formulações 0% óleo, que são os géis e os sérums, passando então por formulações mais loções sérums, as emulsões de silicone, as loções e os cremes como sendo a ponta, né, das formulações com mais carga oleosa e mais hidratantes. Acho que dá para dividir assim de uma maneira bem didática e como o consumidor realmente reconhece isso. Ô Márcio, dentro do nosso podcast, a gente criou um quadro que se chama A Flor da Pele, É isso para aí. trazer as trends do momento, aquilo que a gente tem visto mais sendo comentado na internet, aquilo que a gente recebe mais perguntas, que o Márcio recebe mais perguntas no consultório, para a gente discutir um pouco aqui, e realmente são as dúvidas de muitas pessoas, e por isso, né, as trends. E eu reparei, que nos últimos tempos tem se falado muito sobre barreira fragilizada, Márcio, e eu queria que tu contasse, falasse um pouquinho o que é barreira, por que ela está fragilizada e como é que a gente trata? Isso é um assunto bem comentado, assim, no consultório e no dia a dia. Barreira, como eu expliquei anteriormente, sobre a pele a gente tem um manto de gordura e de água, que a gente chama de manto hidrolipídico. Essa é uma barreira de proteção. Nessa barreira também habitam diversos micro-organismos que equilibram toda a pele. Muitos produtos que a gente usa no dia a dia, principalmente adstringentes, sabonete, o sabão, eles fragilizam essa barreira. Algumas pessoas já têm essa barreira fragilizada por si só. Outros casos, a pessoa tem um hábito que acaba agredindo a barreira. Então ela Poderia acrescentar sol, sim, cigarro, sim, diversos outros fatores externos, poluição, os externos é. também. Uhum. E muitas vezes a própria higiene que a pessoa faz de uma maneira mais agressiva, muito ácido salicílico, esfoliação, produtos muito adstringentes, eles acabam agredindo essa barreira. E daí ela remove. Isso acontece principalmente em quem tem pele oleosa, porque Hum, no intuito de querer excesso. remover o óleo, não remove só o óleo produzido pelas glândulas, mas remove o Move um excesso excesso. de óleo que acaba removendo a barreira que não era para ser removida. Então, muitas vezes, eu sempre explico que higiene e hidratação andam juntos, né? Sempre que a pessoa faz a higiene, é importante ela recuperar aquela barreira, que mesmo usando um sabonete suave, que não agrida tanto a barreira, sempre vai ter algum dano da barreira, né? E hoje sabe que esse dano da barreira, ele desequilibra toda essa flora também que vive sobre a Uhum, pele. uhum. E como que a pessoa sabe que a sua barreira está fragilizada? Como é que se manifesta isso clinicamente, Márcio? Geralmente é por sensibilidade, porque Hum, quando a barreira ela fica fragilizada, as células que desencadeiam os processos alérgicos e inflamatórios, elas ficam mais expostas e mais estimuladas. Então, toda a barreira
que está agredida, deixa a pele mais sensível. Então, geralmente, pele sensível, pele com rosácea, Vermelha. pele irritada, aquela pele que a gente chama de pele reativa, uma pele que reage com facilidade, além de as pessoas alérgicas, os ditos atópicos, eles já têm um dano na barreira. Então, hoje é muito comum ter dano na barreira. E piora todas essas doenças, né? E assim, tem produtos que na tua prática tu acha que pioram essa sensibilidade, essa barreira? Não, então, se a pessoa faz, Inflamação, né? Inflamação. se a pessoa faz uma higiene muito vigorosa da pele, antigamente as vós utilizavam, eu lembro da minha avó, ela utilizava água de rosa, Uhum. que era puro álcool aquilo ali. Uhum. Tinha até uma propaganda na TV que mostrava a pessoa limpando, ela lavava o rosto, depois pegava um algodão e passava água de rosas na pele e o algodão saía preto, Aham. né? Ela falou assim, olha, como ainda tinha sujeira, né? Na realidade, o que ela estava removendo ali é a barreira hidrolipídica, é a gordura que a gente não quer que seja removida. Então, é um exagero. A pessoa que lava o rosto, depois sente que a pele está toda craquelada, está toda repuxando, certamente ela danificou a barreira. Por isso, essa sensação de estar tudo repuxando, né? Sabe que eu assisti uma aula no meeting da Academia Americana, o ano passado, não é desse ano, e uma aula de uma dermatologista americana muito famosa, Zoe Draelos, Aham. publica muito na área de skincare, falando justamente sobre os hábitos de lavar com sabonetes muito detergentes, né? Uhum. Justamente que a pele fica craquelada, e quanto isso não só não beneficia ao tratamento da acne, como ainda piora muito por Sem dúvida. questão de quebrar essa função barreira. Então, hoje, quando a gente vai para a literatura, Márcio, o feijão com arroz. O que, que é o feijão com arroz? O básico é usar um sabonete super suave, um sabonete que faça uma limpeza muito delicada, que mexa o mínimo possível naquele microbioma, naquela estrutura e ainda possa hidratar. E isso também acaba ficando até uma dica, assim, hoje no fenômeno Saffron Kids, né, as crianças, muita gente me pergunta, que produto usar para essas crianças, e às vezes os pais usam qualquer sabonete, e nós nem estamos falando de skincare, a gente está falando dos hábitos e das rotinas diárias dessas Uhum. crianças. Então sim, a gente já vai ter que começar a se atentar para os hábitos que a gente tem diariamente, até com as crianças pequenas, ou entrando na adolescência, de forma a pensar que a gente precisa preservar aquela estrutura. E a gente tem sabonetes que são extremamente agressivos, Uhum. né? E existe um apelo comercial até para isso, né? O Os, sulfate free, é, sabe que isso não é regulamentado pela Anvisa, né? o que que não... Sindet, sulfate free, isso nada é regulamentado. Sabe o que significa? Que não é regulamentado, vai qualquer coisa dentro. Cara, eu já vi sabonete, isso está descrito num artigo aqui no Brasil, tá? Não fui eu que falei. Assim, super caro, de uma marca super famosa, vendido como Sindet, que tem pH quase 11. Tua mãe fazia Meu sabão? Deus. A minha avó fazia sabão. Como é que a gente fazia sabão? Soda cáustica e banha de porco. pH final daquilo ali era 11. Minha avó não usava nem para lavar as mãos, ela usava só para lavar roupa. De tão agressivo. E a gente tem produto no mercado brasileiro, de marca famosa, caro, vendido como Sindet, que tem pH 11. Então, é um problema não ser regulamentado pela Anvisa, porque aí realmente a gente vai precisar que o paciente confie no médico, confie no julgamento do médico, e a gente realmente vai precisar que esse médico comece a olhar ingrediente de formulação, comece a questionar mais, né, essa parceria farmacêutico-médico está ali para isso, para que a gente questione que pH que está aquilo ali, o que tem ali dentro daquela composição, como tornar aquela composição mais suave, porque tu mesmo disse, a gente olhou nas trends, essa questão da função barreira é uma coisa que tá super em alta, é urgente, é mandatória, e começa com feijão com arroz, que é limpeza da pele. Não, e essa questão da barreira, a gente vê principalmente pessoas de mais idade, que a Hum, tendência da pele é ela se tornar mais seca. Quer uhum, dizer, a própria glândula
de gordura Aqui, ó, começa a a produzir, glândulazinha, mostra aí, ó, Márcio. a glândula de gordura, ela começa a produzir menos gordura. Então, a tendência da idade é que a pele fique mais seca. Esse manto de gordura e água que a gente tem sobre a pele, boa parte dele é formado de colesterol. Hum. E a gente também usa muitos medicamentos para reduzir a produção de colesterol. E isso é uma das coisas que a gente vê muito em pessoa idosa. Não toma água, não passa creme hidratante e toma remédio para diminuir o colesterol. Bom, a pele fica um caos, né? Ah, que legal É bem isso. comum da gente ver. E eu queria te perguntar assim, tu tem algum veículo especial que tu goste de prescrever para esse perfil de paciente que tem a barreira comprometida? Ah, o creme funciona melhor, né? Para uma área pequena. É lógico que uma área maior, a loção, ela acaba funcionando melhor, né? Mas as loções hidratantes, elas funcionam bem. Mas o importante é começar com não agredindo a barreira, né? Uhum. E depois sempre higiene e hidratação juntos, né? É, eu também dentro das nossas trends que a gente ficou de trazer hoje, que cai junto nesse assunto de fragilidade de barreira, é o aumento da sensibilidade, né, com a quantidade de pacientes hoje que são alérgicos a tudo, que não toleram nada, e ainda tem acne. É, esse é um quadro difícil, né? Ah, Porque tem vários tipos de acne também, a gente tem que entender um pouquinho sobre o tipo de acne que a pessoa tem. Mas fica mais difícil controlar a acne, uhum. tratar a acne no paciente que tem a pele sensível, porque a maioria dos produtos para acne, eles acabam sendo um pouco agressivos, desde ácido retinóico ou derivados do ácido retinóico, adapaleno, peróxido de benzoíla, ácido azelaico. A maioria dos produtos utilizados para acne são produtos que têm um potencial de agressão da É, eu ia te pele. perguntar, e É. esse paciente, ele pode ou não pode usar? Pode usar, mas a gente tem que fazer uma coisa bem personalizada, entender principalmente os hábitos. As pessoas têm muito hábito de lavar o rosto e aplicar o tratamento logo depois. Imediatamente depois. Isso é totalmente errado e para quem tem pele sensível é o caos total, Tu né? sabe que isso dá muito saque lá na farmácia, né? Ah, sim. No consultório, os pacientes ligam e falam: "Ah, mas aquilo que eu estou usando irrita". "Mas como é que você está usando?". "Ah, eu lavo o rosto e passo". "Não, mas o doutor não explicou que tem que lavar, hidratar, Passar um esperar, bom creminho hidratante. esperar um pouquinho para passar". Hum. É uma bolinha de ervilha, não é um monte de creme, porque eles acham que quanto mais usar, mais rápido vai ter o resultado. Só que isso só aumenta a irritação sem melhorar o resultado final, né? Não, como hoje a gente, nesse nosso episódio, falou muito de veículo, né? Lembrar que eu falei que, por exemplo, gel, no caso de ácido retinóico, pode aumentar a irritação. Então, talvez escolher um veículo, um creme, uma loção. E hoje a gente tem ativos descritos na literatura, Márcio, que diminuem a irritação por retinóides. O próprio ácido hialurônico, a própria ectoína. Então, tem algumas coisas que fazem diferença e que o médico pode associar nessa fórmula manipulada e diminuir a irritação. Talvez seja uma É. boa opção para esses pacientes. Não, não só ensinar ele a usar as coisas, porque, como eu falei, tem que lavar o rosto, hidratar, esperar para depois aplicar, e também usar o veículo adequado, né? E assim, uma pergunta que eu recebi: sérum calmante atrapalha o tratamento da acne? Recebi essa pergunta. Não, não vai. Eu imagino que o sérum calmante vai conter algum anti-inflamatório Uhum. naquele sérum calmante e também algum hidratante. E a função provavelmente vai ser reequilibrar essa microflora bacteriana da pele. Então, não vejo nenhum porquê que não poderia ajudar. É lógico, depende do ativo que tiver ali, né? E Uhum. também que o sérum não tem álcool, não tem nada agressivo, Irritante, né? né? Os principais alergênicos, né? E, Márcio, quando tu faz o tratamento da acne, que também é uma trend do momento, dentro da tua prescrição, tu pensa na questão do microbioma da pele? Como é que funciona isso? É isso cada vez mais, né? Porque hoje a gente sabe que essas bactérias, fungos e ácaros que a gente tem na pele, eles estão num equilíbrio dinâmico. A gente tem bactérias seriam boas e as bactérias ruins, fungos e ácaros também eles estão sempre competindo.
E na acne, assim como em outras doenças da pele, tem um desequilíbrio desse microbioma. E esse desequilíbrio leva ao estímulo inflamatório, a pele se inflama com mais facilidade. E quando a gente usa antibióticos, principalmente para acne, a gente acaba causando esse desequilíbrio, né? Então tem muitos trabalhos hoje questionando o uso de reequilibrar esse Uhum, microbioma uhum, para melhorar a acne. É lógico, depende do grau de acne, uhum. não seria um acne mais severo, eh, dificilmente vai conseguir melhorar só fazendo o reequilíbrio do microbioma. Mas muitas vezes um acne mais leve, tu pode ter um bom sucesso, né? Uhum. Tu falaste ali em microbioma e eu me lembrei de algumas das funções, né? Eles produzem ácido lático, que Uhum. mantém o ácido no pH da nossa pele, é majoritariamente ácido. A pele gosta disso e isso tem muita relação com a produção desses bichinhos. Eles produzem ácido hialurônico, eles produzem vários componentes dessa função barreira e eles produzem também algumas substâncias que evitam que as bactérias patogênicas infectem, né? Então, Sim. muito se fala da fisiopatologia da acne, que talvez as bactérias do bem não estivessem conseguindo produzir adequadamente aquilo para afastar o P. acnes, né? O C. acnes atual, C. acnes. É. E esse tem várias doenças de pele que está relacionado com os biomas, né? Não só a acne, mas também a rosácea, dermatite atópica, muitas vezes foliculites, inflamações dentro do folículo, abscesso ou furúnculo. Tem uma relação muito grande, mas também tem muita coisa nova para se descobrir. É Pois um é, e eu assunto bem te novo. perguntar, porque a gente está falando sobre microbioma. Acho importante a gente dizer o que que é microbioma, o que que é probiótico, o que que é pré-biótico, o que que é post-biótico. Isso tá tudo na internet. Simbiótico. Tá tudo na internet. E aí, Márcio? Bom, o microbioma, naquela figura que mostra ali da pele, a gente consegue ver que ali em cima, na superfície da pele, que tem aquelas estruturas verdes, aqueles compridinhos, aquelas salsichas, Os bacilos, os Márcio. Bacilos, bacilos, Márcio. E então ali está tentando simular essa presença de ácaros, bactérias e fungos que vivem sobre a pele, né? Eles vivem principalmente na superfície, no orifício de saída dos pelos ou da glândula sudorípara, né? E eles vivem nesse ambiente. E o equilíbrio dessas bactérias que traz uma pele saudável. O desequilíbrio dessas bactérias, desses fungos e das leveduras, também pode causar o contrário, deixar uma pele mais inflamada ou mais propícia a ter algum problema de pele. Como um clássico, que é bem comum, a dermatite seborreica ou caspa. É a Exatamente, é um praticamente, eu desequilíbrio. acho que me diz se eu estou errada, é um desequilíbrio do microbioma. É a principal causa, tem Hum, mais de uma hipótese, mas a principal causa é o desequilíbrio de alguns tipos de fungos. uhum, Esses fungos têm também a versão boa dele e a versão ruim todos. dele, né? Em que existe uma proliferação desses fungos patogênicos, causam problema. E isso leva a um mecanismo inflamatório, inflama a pele, essa inflamação vai causar coceira, vai ficar vermelha, vai dar escamação, que se traduz como caspa, né? Muitas vezes associada à queda. Associado à queda, já tem até queda localizada, né? Uhum. Queda de alopecia areata ou a pelada, né? A Ou pelada? só, eu também já li que a alopecia areata já tem evidências que pode estar relacionado à alteração do microbioma. Hum. A gente falou ali, então, até para deixar para o nosso público, pré-biótico, eu gosto muito disso. É a comida do bicho, o pré-biótico, comida do bicho. Probiótico é o bicho propriamente dito, e post-biótico é aquilo que ele produz. Então, acho que é uma Ah, maneira fica bem, bem bem didático. didático. É. Hoje, em termos de formulação, se faz muito pré-bióticos nas formulações, mas a gente já tem no mercado os probióticos, os bichos propriamente ditos, estáveis, porque é difícil, né, estabilizar eles. Por exemplo, não dá para fazer um shampoo
porque a gente vai degradar aquele revestimento que está protegendo e mantendo eles vivos ali. Então não é ideal, por exemplo, fazer um shampoo com probióticos. Como é que a gente vai fazer? Com pré-bióticos e com os postbióticos, porque não o que o bicho produz, né? Que é super importante para a manutenção do nosso manto hidrolipídico. Gostei dessa, bem didático. Como que é mesmo? Pré é a Pré-biótico? comida, o pro é o bicho propriamente dito e o post é o que ele produz. Bem Bem didático. fácil, né? E a maioria. E essa questão do intestino e pele? Isso tem sido falado já há alguns anos, principalmente dentro dos congressos dermatológicos, não só fora, que existe um eixo, um elo comum entre pele, intestino e cérebro. Então, eles vêm estudando uma quantidade gigante de doenças inflamatórias e sua correlação com o que a gente chama de disbiose, né? Então, que Uhum. seria uma alteração, né, uma Esse bioma. bagunça do nosso microbioma. Então, quando haveria uma disbiose ou uma bagunça do microbioma intestinal, isso teria uma correlação com doenças de pele e até doenças mentais, Márcio. Então, eu vi uma palestra num congresso que eu achei muito interessante, que foi um neurologista, que é um cara que está estudando o intestino. Daí tu pensa, nossa, o neurologista estudando o intestino. Ele contou o caso do paciente dele, que chegou na clínica com toda a sintomatologia de Parkinson, mas não respondia a medicamentos, não respondia bem a levodopa, por exemplo. E tanto que ele estava assim num limbo, se era uma demência, o que que era aquele paciente. E ele tanto foi lá investigar o tal do intestino e descobriu que o paciente tinha uma coisa chamada SIBO, que também está super na moda, tá? A gente tem que anotar lá para Uhum. para o Próximo nosso episódio. quadro. SIBO seria uma hiperproliferação das bactérias ruins no intestino. Ele tratou o paciente com um antibióticozinho e o paciente passou a responder a levodopa. Tu Um vê, né? neurologista. Então, isso tem se correlacionado, sim, cada vez mais, que tudo está interligado. Acho que posso dizer, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, tu sabe que eu fui para o meeting da Academia Americana esse ano, e a quantidade de medicamentos da endocrinologia sendo falados, discutidos e utilizados na dermatologia, a gente está todo ligado. E a dermatologia vai ter que entender de intestino, vai ter que entender de endocrinologia. É que a gente divide a medicina em especialidades, né? Mas É, na realidade não existe essa divisão, né? sim. É uma divisão só didática, né? O organismo é um todo, né? Então tu vê que tem correlação entre várias áreas da medicina, né? Márcio, então já está chegando no finalzinho desse nosso Infelizmente, primeiro episódio. A gente já está preparando o próximo, né? isso E o aí. próximo a gente vai trazer muitas coisas sobre skincare. Quero. Vamos do básico É, ao avançado. a gente não vai esquecer de falar um pouquinho de skincare de criança, também é uma trend, vai ser lá para o nosso quadro. Então Aham. não percam, nos acompanhem, porque a gente vai trazer muita coisa de tratamentos, do que é feito no consultório, dos ativos, dos veículos, que é aquilo que a gente faz na farmácia. Foi muito legal, gostei muito, acho que rendeu, vai dar para ajudar muitas pessoas com essa nossa ideia. E no É. próximo episódio a gente se encontra. Até a próxima! Tchau.